E aqui estamos para mais um Curriculum Cast, o podcast da Curriculum, onde eu sempre trago pessoas muito inspiradoras que vão nos abrilhantar aqui compartilhando a trajetória de suas vidas, seus aprendizados e nos enriquecer com muitos ensinamentos. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo meu querido amigo Galo Lopes Noriega. Um prazer ter você aqui no Curriculum Cast, Galo. Igualmente, Marcelo, igualmente. Obrigado pelo convite. Deixa eu fazer uma introdução do Galo, só que eu vou ter que ler, porque é uma introdução de respeito. O Galo, ele é engenheiro e mestre pela Escola Politécnica da USP, especializado em estatística aplicada, modelagem e tomada de decisão orientada por dados. Vamos falar muito sobre isso, estou muito curioso. Além disso, ele é professor da FIA, IBMEC e INSPER. E atua também como consultor, atendendo grandes empresas como Siemens, Nestlé, Johnson e outras. E ele também é reconhecido como um dos principais influenciadores de RH do Brasil. Eu quero começar, nós vamos navegar em todo esse espectro do Galo aí, né? Aliás, você sabe que um diamante, ele tem mais valor conforme mais facetas ele tem, né? Você sabe disso. Exatamente. E o Galo aqui é repleto de facetas, né? Então só isso já mostra que é muito valioso. Mas eu quero começar com essas palavras difíceis aí, né? Para ajudar o nosso youtuber espectador, né? Não sei se é assim que se fala. Me explica mais o que são essas palavras. People Analytics, Data Driven Decision e gestão por indicadores. Vamos lá. Nessa ordem. People Analytics talvez seja a bola da vez no nosso mercado. Se eu puder resumir em poucas palavras, é uma estatística aplicada à tomada de decisão com dados nos comportamentos. Pode que isso não tenha ajudado ninguém a entender. Mas vamos lá, vamos contextualizar People Analytics. Se pensarmos numa empresa, Marcelo, que dados eu conheço? Salário, idade, tempo de casa, PLR, avaliação 180, 360, eventuais atritos ou brigas com o RH, coisas do tipo. Que mais tenho? Se ele é presencial, a distância do serviço até a casa, ou seja, através do CEP, calculou a distância. Se a pessoa vai de condução, Uber, a pé, moto, se você reparar, são muitas variáveis. Certo. Mas assim, aí entra o People Analytics. O funcionário está feliz, Marcelo? Qual a probabilidade que até o final do ano o Galo continue na empresa ou peça demissão? O Galo é isso, quer dizer, o colaborador. O colaborador. Né? Certo. O colaborador. Será que meu colaborador está almoçando na hora certa? Ou está usando a hora que é um direito dele para mandar currículo para o concorrente? Quem me garante que aquele funcionário está performando e está feliz? Porque são coisas diferentes. Eu posso performar, não estar feliz, só para entregar. Concordo. Mas uma hora vai mudar o cenário. Não adianta como falar, alguém estar infeliz e performando. Não muito tempo. Então, todas essas variáveis extremamente comportamentais que envolvem engajamento, felicidade, rotatividade, e não é falar, Galo, estou com 25% turnover no mercado, na empresa. Que é o que mais eu escuto. E aí, como anda a tua rotatividade? Galo, minha atividade, estou em 25%, é a média do mercado. Joinha. Como assim? Se é 25%, Marcelo, em 4 anos, mudou a empresa. Exato. A conta aritmética mais básica. Mas para muitos executivos está ok, é a média do mercado. E que custo tudo isso, né? Que custo? Porque tem custos trabalhistas que também o RH, infelizmente, não aprendeu a calcular. O cálculo que é feito é: Galo me custa 10 mil reais, mais impostos, mais homologação. Tá. Galo me deve custar 20, 25 mil. Quando o Galo sai, me custou 25 mil. Não, gente. Não. O custo real é, após a saída do colaborador Galo, quanto tempo demorei em colocar um novo Galo e em quanto tempo o novo Galo vai está performando, como o último que eu deixei.
Sim. Esse é o meu custo. Gente, isso não dura 15 dias, num mês. No Brasil, na média, Marcelo, é 4 ou 5 meses. Sim. Que a produtividade da área, são 10 pessoas, uma é 10% da área, a produtividade da área comprometida. Mas os custos de abrir a vaga, muito RH gosta de falar, não, mas Galo, o custo é mínimo, vou chamar o segundo colocado, o terceiro colocado. A pergunta é, você teve processo seletivo há 3 meses e a pessoa saiu, você acha que tem candidato, o segundo ou terceiro colocado, te esperando? Mesmo se estivesse, já perdeu a esperança em você, já está fazendo outra coisa. Ele pode aceitar por necessidade, mas ele já está olhando outra questão. Então, muito provavelmente, você terá que reabrir o processo seletivo. Então, pessoal, People Analytics basicamente envolve tudo isso. Eu gosto de uma definição que reza que o People Analytics é uma metodologia, porque não é um software, não é filosofia, Marcelo, é uma metodologia que visa deixar o colaborador engajado. Mas só engajado, Marcelo, é o ponto de partida. Pessoa engajada, performa. Pessoa performa, é produtiva. Pessoa que é produtiva, ajuda a ganhar mais dinheiro à empresa. Marcelo, é o ciclo inteiro, completo. Isso é People Analytics, na prática. Mas parece muito romântico e fantástico. Então, por que não implantamos People Analytics no Brasil todo? Aí vem uma outra questão. O Data Driven, que é o nome técnico, Data Driven, é basicamente o mindset da pessoa voltada para tomar decisões com dados. Te explico um exemplo dos mais comuns que eu sofro em São Paulo. Eu, como estrangeiro, que venho de um lugar que não chove, Lima, embora Peru seja chuvoso, a parte andina do Peru é chuvosa. Lima tem apenas 4 dias de chuva por ano. Mas Lima é úmido, é seco? Não, é úmido, porque estamos colados ao mar. Então aí tem a umidade do mar, mas não chove. Os ventos são deslocados pelo mar e não chove. Mas é uma cidade úmida pelo mar. Conclusão. Pessoa como eu de Lima não sabe usar guarda-chuva. Porque não aprendemos. Não tem como aprender com 4 dias no ano. Não tem como aprender. Então no Brasil eu sofro porque me recomendam sempre, vai chover, vá de guarda-chuva. Já te posso levar, Marcelo, mas assim, a chance de me molhar com e sem é altíssima. Porque tem coisas como andar de skate, de bike, que você aprende de criança. Andar de guarda-chuva, você aprende de criança. Na minha idade, eu sempre brinco. Quem fica comigo no guarda-chuva se molha. Se molha porque não adianta, eu não aprendi. Não tenho coordenação motora. E eu uso esse exemplo por quê, Marcelo? Porque vou sair para a rua e vejo sempre as pessoas. Olham para o céu, olham para as árvores, olham para os passarinhos, a ausência deles, olham para as nuvens e falam, vai chover. Que é isso daí? É um modelo estatístico? Não, é feeling. É intuição. Que funciona. Mas o galo vai olhar para o céu em São Paulo com essa intuição se eu não nasci aqui? Não. O que eu tenho que fazer para garantir? Pego um app de tempo e vejo minha probabilidade de chuva. E tenho meu parâmetro. Se é mais de 45%, é meu número, é minha métrica. Já respondo a terceira com essa métrica. E minha métrica é 45, meu número mágico. Se a probabilidade de chuva é maior que 45, pego mochila como hoje e boto o guarda-chuva dentro. Caso contrário, assumo o risco. Então, isso é o mindset data-driven. As minhas decisões continuam, mas eu tomo uma decisão usando pelo menos um dado. Usar o guarda-chuva não é uma delas. Vou para a rua olhando para o tempo, usando meu feeling, minha intuição, e levo ou não guarda-chuva. O galo usa um mindset data-driven. Não quero nem olhar para o céu, porque não saberei fazer isso. Eu pego meu app do tempo. Eu tenho a mesma resposta. Provavelmente, minha margem de sucesso deve ser no mínimo igual ou um pouco melhor a alguém que conhece o céu de São Paulo há 30, 40 ou 50 anos. Mas eu vou garantido que tenho um número por trás, reforçado ou convalidado, não com
meu conhecimento do mercado. Isso com o satélite. É diferente. Então, eu tenho um número para chamar de meu e tomar uma decisão. Então, data-driven, pessoal, com esse exemplo super lúdico do guarda-chuva, é isso. É tomar decisões baseadas em dados. Vou contratar alguém, chama um entrevistador que sabe entrevistar qualquer um. Isso é feeling. Com tomar a decisão, tem tanto tempo, tem 5 perguntas, se a pessoa responde negativamente as 2 primeiras, encerra a entrevista e agradece. Se a pessoa gagueja 4 vezes, interrompe a entrevista, o candidato já era. Se o candidato falar mal do empregador anterior, encerra a entrevista, esse candidato está fora. Se aquele candidato não olha nos teus olhos, está escondendo alguma coisa, elimina na hora o candidato. Certo ou errado, estou colocando premissas para tomar uma decisão. É muito diferente de falar, Marcelo, entrevista o cara e me diga o que você achou depois de 40 minutos. Depois de 40 minutos, se eu vou com a cara do candidato, porque é assim que funciona, se eu vou com a cara do candidato, vou contratá-lo, porque bateu o santo. Mas se não bateu o santo, eu não quero saber se ele é tecnicamente bom. Ele está fora. Mas se eu já coloquei as minhas premissas, olho no olho, gaguejou, falou mal do empregador anterior, não soube responder às conquistas dele, o cara não está seguro, elimina. Eu usei dados para tomar uma decisão. E a gestão por indicadores, essa infelizmente está em alta no Brasil, é ter meu dashboard, o meu painel de indicadores e tomar decisões. Do tipo, vou faturar tanto, vou bater a meta. Como? Não, tudo indica que vou bater a meta. Tudo indica que vou bater a meta. O mercado está aquecido. Logo, Galo, devo atingir meu faturamento previsto no ano. Isso é feeling. Olha, Galo, meu EBITDA está em tanto. Meu faturamento mensal, 10 dos 11 meses últimos do ano, eu bati a meta. Logo, tudo aponta que eu baterei a meta do ano. Meu terceiro trimestre, Marcelo, já começou 11% melhor que o quarto trimestre do ano passado. Se a tendência continuar, terei um quarto trimestre espetacular. Ah, mas aí usou dados, é data-driven. Usei data-driven pelos dados, mas usei indicadores. Essa gestão por indicadores. Quais os indicadores que você utiliza? Ah, você a produtividade, absenteísmo, turnover. Você decide. É tomar decisões baseadas em indicadores de desempenho. Se você juntar os 3, você tem uma empresa ganhadora com dados e dificilmente alguma coisa irá te pegar de surpresa. Essa é basicamente a definição do que eu ensino nas aulas, mas poucas pessoas querem aplicar porque tem umas outras questões envolvidas. Vamos ver se a gente consegue ter tempo, que eu quero me aprofundar um pouco mais. Mas eu tenho tanta pergunta interessante aqui, e agora ele já me fez criar mais umas 10 perguntas interessantes. Agora, eu tenho que dizer, isso não foi combinado, mas o People Analytics é o Golden Match. A solução que a Currículo desenvolveu. Aonde a gente toma a decisão para escolher os finalistas numa série de pontuação que a gente dá para cada candidato. Eu vi o software de vocês, exatamente isso. Nada é feeling, nada é feeling, é todo dado. É todo dado. É isso. Fantástico, não foi combinado, mas o Galo me deu um presente aqui. Bom, deixa eu continuar aqui no meu roteirinho. Eu queria saber o seguinte, como é que o Galo chegou até aqui, né? Teve algum ponto de virada? Como é que foi a sua carreira que te definiu, te trouxe a esse profissional que hoje é meio RH, meio exatas, né? Exatamente, gosto desse híbrido, gosto. Marcelo, a história é bem longa, bem longa. E eu tinha um script pronto para a minha história. Mas ao longo do tempo, à medida que eu reencontrava algumas pessoas do meu passado, algumas questões foram encaixadas de uma forma muito interessante. Me formei no Peru, em engenharia, trabalhei como terceirizado, PJ, um tempo,
passei num concurso público, que para muitos seria o sonho de consumo, e para mim também foi um sonho de consumo, porque é uma empresa sólida, como a Sabesp aqui. Tem outro nome lá, né? É a mesma tradução de serviço de água potável e tratamento de esgoto. Só que em espanhol tem outro nome em Lima. É empresa do Estado, monopólica, bem gerida, não tem como dar prejuízo. Eu peguei uma fase fantástica da empresa, que estava dando muito. Felizmente continua bem gerida, independente do governo. Continua bem gerida. E eu fiz parte de um programa, o primeiro na história, em 96 para 97, que era 30 talentos de áreas diferentes concursados. Então, para ser parte desse programa, não podia ter mais de 30 anos, não podia ter mais de 2 empregos antes. Então, a pessoa que tinha que ter não mais de 30 anos, pouca experiência e muita vontade. Então, foi um concurso especial que chamava Jovens Profissionais. Eu fiz parte desse grupo, ingressei no 29º lugar de 30 lugares, mas entrei. Teve 2 desistências, então subi, mas eu não ia para entrar. Na primeira chamada eu não entrei. 2 pessoas desistiram porque foram para o banco. E eu entrei, subi para 29º lugar. E eu fui feliz, Marcelo, um bom tempo. Porque quando está aprendendo, tudo é bom. Depois do 2º ano, eu já tinha aprendido tudo. Mas não era engenheiro, não era gerente, é supervisor. E eu sabia que uma hora viria a gerência. Mas eu vi que, embora meu dia a dia na planta de água fosse maravilhoso, uma hora iria estagnar. E o que faço? Eu via pessoas felizes com 20, 30 anos de casa. Falei, que legal. Mas eu não me imagino fazendo a mesma coisa há 30 anos na mesma empresa. E se tudo dá certo, não tem uma anomalia. Porque a ideia era essa. Zerar anomalias e automatizar tudo. Na época não era automatizado, mas já estamos automatizando. Eu falei, se agora o controle humano é pequeno e básico, imagina no futuro com automatização. E estou falando, pessoal, uma automação no ano 97. É a sombra do que seria hoje. Mas lá era uma coisa muito séria. Afinal de contas, falamos de água potável para uma cidade inteira, né? E Lima, para quem não conhece, na época tinha 8 milhões de habitantes. É maior que o Rio de Janeiro, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso aqui. Tem rios potentes lá em Lima? Em Lima, nenhum. Porque se não chove, ou vem água perfeito. Do degelo? Todo dependemos do degelo da zona andina. Se não chover na zona andina, Lima vira um deserto. Aliás, Lima é um deserto. Só tem área verde, porque foi trocada areia por terra. Mas Lima é um deserto. Se na zona andina... Que desafio, hein? Desafio. Se na zona andina não chove, e se o bom Deus não quer que chova, Lima já era. Então é muito louco, porque tem muita rixa no Peru, né? É Lima contra o resto. Sempre a capital concentra tudo, concentra o poder, concentra o desenvolvimento, mas Lima não cria nada, Lima não planta nada. Tudo vem de dentro. E Lima discrimina todo o interior, que chamamos de caipiras, mas dependemos totalmente como se fala caipira em castelhano? A gente usa uma palavra pejorativa, que é índio. Uma palavra complicada no Peru, que é pejorativa. Felizmente está mudando, mas eu cresci com essa cultura. Todo quem é de Lima é limeño e o resto é índio no Peru. Então isso é um rótulo pesado contra todo o interior do Peru, e Lima depende demais deles. Mas essa é Lima, que é minha cidade, não tem como negar, cheia de defeitos. Mas como uma capital grande... Lima é uma cidade costeira, né? Costeira. Porque tem muitos pratos como ceviche. Claro. Aliás, é bem famoso, né? O ceviche do Peru. Eu morava em Lima, eu morava a 500 metros do litoral. Eu pegava um ônibus, chegava na praia em 5 minutos. E a praia lá dá banho, assim, é uma praia que dá para usar? Não, já foi. Não é mais, porque enquanto no Brasil, isso é um projeto que eu estudei ainda no Peru, o Brasil desenvolveu emissários submarinos. Que joga lá longe. Joga 2 quilômetros, e é um belo projeto. Pela politicagem, Lima nunca
implementou esse projeto. Então, nossos esgotos foram ao mar, a um ponto que, um bom dia, Lima chegou a milhões de habitantes, colapsamos e perdemos todas as praias. Todas. Puxa Para se vida. recuperar, conta a história, precisaríamos de uma década inteira de não poluição ao mar, o que era improvável. Então, todo o litoral de Lima, que eu tenho sorte porque quando tinha 8, 9 anos, eu usufruí. Eu pegava um ônibus, aquela história, né? Por R$5, vai para a praia. Por R$5, volta para tua casa. Gente, é muito barato. E para qualquer pessoa de Lima, era isso. Que morasse perto do litoral como eu. Era muito barato ir e voltar da praia. A gente tinha, eu cresci, eu tive essa infância, felizmente, Marcelo, de ir com pouca condução e voltar com pouca condução e guardar por lanche da praia. Aí perdeu. Hoje temos que ir nas praias que estão intactas. Tem alguma ainda? A 100 quilômetros de Lima. Ah, tá. E uma judiação. Lima tendo um litoral enorme. Não posso medir a quilometragem, mas podemos falar de 10 quilômetros de orla, pelo menos, ou mais. 10 quilômetros de orla. Nada é aproveitado. Nada. Porque destruímos as praias. Inclusive a fauna marinha ali, de repente, também não é aconselhável ser consumida, né? Não é consumida, não. E vira e mexe, temos surtos de cólera por conta disso. Alguém decide especular, pescar onde não devia e envenena. Então, Lima, a cada 5 anos temos um pequeno surto de cólera que aí já sabe. Puxa vida, que peixe pena. barato não é para comprar em Lima, desconfia. E mesmo assim, não há nenhum projeto para fazer um emissário? Eu não acompanho mais, como moro mais aqui, Tá. né, Marcelo? Mas eu confio que tenha. Mas como converso com os amigos do Peru e continuam me dizendo que o litoral de Lima continua inapto para os banhistas, entendo que nenhum projeto vingou. Deve ser um problema parecido com o que a gente tem aqui nos rios Tietê e Pinheiros, né? Exatamente. E aquela história é uma coisa que o governo que começar a obra não vai inaugurá-la, porque demora. Então logo ninguém começa. Que vai entregar de bandeja para o próximo, né? Exatamente. Puxa vida, que interessante. É uma tristeza. Bom, e o que aconteceu, Marcelo? Tá. Eu estava lá e um momento, lá em 97, mais ou menos, um ano, talvez 97 para 98, estava com 1 ano e meio de empresa e começou a bater essa curiosidade. Será que eu vou ficar aqui mais 20 anos? Mais 30? Não adianta sonhar na empresa pública você virar diretor ou superintendente, porque é pública, né? É política. Então, só o governo de plantão escolhe a diretoria, o conselho e os diretores. De gerência para baixo, todo mundo é concursado. De gerência para cima, é o partido do poder. Então, você, com muito esforço, chegaria a uma boa gerência. Mas só se for político, chegaria a uma diretoria, sabendo que muda o governo e você pode sair. Então, provavelmente. Então, tem que pensar muito bem se, por meritocracia, você aceitaria uma diretoria, sabendo que, no próximo governo, alguém poderá te taxar do partido anterior. Então, assim, essa era a minha perspectiva de futuro. E nesse momento, eu não lembro mais, porque foi há muitos anos, porque eu sempre atribuo a uma pessoa, depois, quando eu penso melhor, atribuo a uma outra. Eu tive, nessa época, 2, 3 mentores indiretos, gerentes, que devem ter enxergado alguma coisa em mim, e eu não era o melhor do grupo, entrei no 29º, eu não era o melhor do grupo, Marcelo, nunca fui, mas eu sou um cara que vai atrás. Eu sempre falei isso. Na faculdade, eu não fui o melhor da minha turma, mas fui o primeiro a tirar o bacharelado. Eu não fui o melhor da minha turma, mas fui um dos 3 a sair do país. Então, é aquela história. Eu sempre corri atrás. Isso é uma característica minha. Eu corro atrás e faço acontecer de algum jeito. E nessa época, Marcelo, eu devo ter tido 2 ou 3 mentores, conversando anos depois com alguns amigos que ficaram na empresa, já está com 30 anos de empresa, mas sobram 2 no seu grupo, o resto saiu. Em algumas conversas me disseram, no ônibus fretado você falava que você ia cair fora a qualquer momento, que você se enxergava em outro país, você não se enxergava morando no Peru.
você se enxergava falando uma segunda língua nativa, nunca o espanhol. Eu comentava assim, gente, eu falava isso com 26 anos, no fretado, eu não lembro. Você falava. A gente saía para um barzinho e você no meio do evento falava, cara, que legal aqui, vou ter saudades quando for embora. Você soltava essas frases. Então, assim, algumas pessoas falaram, eu não me lembro, Marcelo, eu não me lembro de ter falado isso, mas parece que é uma coisa na minha cabeça já pré-planejada. Em 98, decidido a que eu tinha que ter uma experiência internacional, mas eu sou uma pessoa conservadora. Eu não sou um mochileiro que vai a desbravar os Alpes e vai pedir comida em um povoado. Não é meu espírito, eu sou conservador. Eu vou com garantias. Não sou tão arrojado como eu gostaria de ser. E nesse momento, novamente tive mentores fantásticos. Alguma pessoa do RH enxergou a minha angústia. E um bom dia, e eu não vou lembrar quem, infelizmente, porque senão agradeceria muito, uma pessoa do RH, primeiro eu tinha mentores que me incentivaram a sair. E na época pensava, Marcelo, acho que não gostam de mim, querem me tirar da área. Pensava. Em algum momento encontrei alguém do RH que pegou uma cláusula do contrato trabalhista na nossa empresa e me mostrou uma cláusula que ninguém nunca usava, que era o afastamento sem vínculo empregatício. E a cláusula rezava assim, porque eu decorei ela. A pessoa pode se afastar até 24 meses e no mês 25º terá que voltar com o título de mestrado. A empresa não subsidia nada. Mas se a pessoa garantir a sua conta e risco que no 25º mês ela volta com o título de mestrado, a empresa, através do presidente assinado em cartório, garante a recolocação da pessoa. Mas o funcionário não se desliga. Ele pede um afastamento não remunerado, que na época chamávamos de licença não remunerada, por mestrado. 24 meses. Uma cláusula escondida que eu descobri que fui o primeiro eu na história a utilizá-la. E eu falei, cara, isso tem a chance de ouro de sair, encarar a aventura do mestrado. Com paraquedas. Com paraquedas. Aliás, 2 paraquedas, porque se não abro o primeiro, abro o segundo e posso voltar com um emprego garantido. E ainda a cláusula, para me ajudar, falava uma coisa mais que era o impulsionador de vez. Eu voltava e ganhava 2 promoções imediatas. Ou seja, no melhor cenário, eu saía 2 anos e voltava com um idioma novo, mais um mestrado. Que eram cláusulas que nunca ninguém tinha usado, Marcelo, porque ninguém nunca saiu por pouco tempo e voltou pela porta grande. Ninguém fez isso. Todo mundo saía para um curso de inglês, um mês, ou umas férias, mais uma licença de 2 meses para fazer inglês na Irlanda ou na Austrália, ou um curso de especialização de 45 dias. As pessoas usavam esse recurso máximo. Conseguiam férias, mais subsídio, 1 mês, 2 meses, para aperfeiçoar alguma coisa na carreira. Mas nunca ninguém se afastou 2 anos. E na segunda cláusula falava, se a pessoa cumpre um mestrado mais uma língua estrangeira, que não pode ser espanhol, porque é um país que fala espanhol da América Latina, a pessoa ganha 2 promoções. A cláusula mais escondida de todas. Ainda perguntei para a RH, peraí, se eu volto com mestrado e com proficiência em uma língua que não é espanhol, qualquer uma, pode ser tailandês, pode ser aramaico, pode ser latim, eu ganho 2 promoções imediatas. Sim, está no regimento da empresa, mas nunca ninguém usou essa cláusula. Mas está aí, e está valendo. Eu pensei, cara, sou supervisor, com 1 ano e meio de casa. 2 promoções para mim significava pular para coordenador e pular para gerência. Já. A primeira gerência nessa empresa, você obtinha mais ou menos no 6º ou 7º ano de empresa. Bem escadinha. Era supervisor 1, 2, 3, coordenador 1, 2, 3, gerência. Antes de 6 anos, ninguém era nomeado gerente nessa empresa. E foi a regra sempre.
por mais meritocracia que existisse. Eu falei, RH, vocês estão me convencendo disso? Galo, tá aqui. Aí eu vim com essa garantia, fazer o meu melhor no Brasil e voltar em 2 anos. E óbvio, uma pergunta que muitos falaram, se tinha todo esse benefício, não podia ter escolhido Austrália, Suíça, Noruega. Por que o Brasil? Tem motivos. Eu ajudava meus pais financeiramente na época. Continuei fazendo isso até hoje, né? E continuarei fazendo. E já ajudava em casa. E aquela história. Era mais fácil voltar ao Peru, desde o Brasil, do que da Noruega, na Islândia, na Irlanda ou na Austrália. E outra, o país mais próximo do Peru, que não fala espanhol, é o Brasil. Então foi um modelo, literalmente o que eu faço aí, data-driven. É um cruzamento de dados. O país estrangeiro que não fala espanhol mais próximo é o Brasil. E aí foi o Brasil. E escolheu São Paulo já ou não? Não, eu tinha escolhido, na verdade, na época, não tínhamos internet como era hoje. Eu aplicava por e-mail e as universidades me mandavam mala direta. Um calhamaço de 40 folhas de propaganda. Mas eu mandei para umas 10 universidades brasileiras. Quem respondeu? Esse nome só tenho aqui, guardou no coração, porque me responderam. Además, não se importaram muito com o Galo na época. Me respondeu a USP, me respondeu a São Carlos, me respondeu a Federal de Uberlândia e me respondeu a Federal do Rio. Eu falei, vamos fazer assim. 10 que eu mandei, 4 responderam. Essas 4 moram no meu coração. Na época, que era 98, mais ou menos 98, já me avisavam, cuidado com o Rio de Janeiro. Preconceito, né? É perigoso. Vai ser assaltado. Vai engravidar alguém. Cuidado. Como se engravidar fosse coisa carioca e não do Brasil. Então, assim, meus pais, filho, vá para qualquer lugar, menos para o Rio. É perigoso. Mas quem diz? Há notícias. Óbvio. O Brasil exporta o que tem de melhor e às vezes de pior. E as manchetes nas favelas, nos morros, impactavam sempre. Então, ok, com a dor do meu coração, porque eu sempre gostei do Rio e sempre que eu fui para lá, foi a trabalho ou a visita e tentei ficar, Marcelo, um dia a mais. Porque eu me descobri corredor de rua e um dos maiores prazeres foi correr na orla do Copacabana ou de Leblon. Amo corrida. Tiro a camiseta. No Peru as pessoas estariam julgando, porque o peruano é mais preconceituoso e conservador. Se você tira a camiseta, teria que ter um corpo bonito para exibir. No Rio, você está de sunga e ninguém está ligando para você. Se está subido de peso ou abaixo do peso. É teu problema. A pessoa não julga. E isso eu gostei muito desde que cheguei ao Brasil. As pessoas não julgam. É você. E no Rio, que é praia, né? Como também em Santos, ninguém julga. Se você tem um corpo lindo ou não, ninguém está julgando tua aparência. Faça esporte. Não vai interromper ninguém. Corre para onde quiser. Isso me impactou no Rio sempre. Eu vi as imagens, documentários, falei, cara, eu tenho que ir para lá. Mas meus pais foram contra. Eu falei, ok, reduzimos o leque para 3. Para 3. São Carlos, USP e a Federal de Uberlândia. Eu comecei a conversar e trocar figuras. E falei, ok, é isso. Não tenho... Era MBA que você estava fazendo? Não, mestrado. Mestrado em? Engenharia. Engenharia mesmo. Minha formação, engenharia. Eu, na verdade, quis prestar administração, mas ninguém me deu bola. Tá. Porque queriam que eu fizesse mestrado com a minha formação de origem. Tá? Depois entendi que uma coisa muito corriqueira por aqui não é a minha vontade, é o que as pessoas acham que eu terei capacidade de fazer. E um cara me disse, né? Muito legal, você quer fazer mestrado em administração, mas a tua formação é engenharia. Quem garante que você vai passar no mestrado? Vou te orientar e talvez você seja meu pior aluno de administração. Por que arriscaria em você se nunca vi tua cara na minha vida? Então isso foi, entendi, né? Entendi, cara, não adianta fugir muito da minha origem. Sou de um país pequeno, fiz engenharia. Vamos fazer mestrado em engenharia, talvez no futuro mude para uma área. Mas na época já pensei, já estava também pensando em sair da área. Aí eu vou te responder. Era engenharia civil? Engenharia química. A química. Química, a minha formação é química. Eu fui um engenheiro químico feliz.
tratamento de águas, tratamento de petróleo, refino, mineração. Eu fazia tudo isso, né? Mas me especializei em água por conta da empresa onde eu entrei. Acabei virando o engenheiro de despoluição e tratamento químico da água. E falavam, cara, hoje, quem sabe tratar a água? Não vamos morrer de fome porque um dia vai faltar água no mundo e quem saiba tratar a água vai ganhar dinheiro vendendo água. Então, cara, é isso, tá bom. Falei, verdade, o petróleo até vai acabar um dia, água nunca. Se acaba a água, acaba o mundo. Então, vamos nos especializar. Foi aí que veio minha primeira especialização. Controle estatístico de processos, para entender toda a estatística por trás das contas que eu queria fazer. Enfim, me dediquei no 98, Marcelo, a aplicar as vagas, estava com tempo, conversando, mas São Carlos, USP e Federal de Uberlândia, as três respondendo por e-mail, com pessoas extremamente educadas, as três. Rio também, mas como eu já tinha sido tomar uma decisão indireta, parei de incomodar a Federal do Rio, porque sabia que ninguém da minha família ia me apoiar, ia ter uma torcida contra. Se fosse para ela, infelizmente, eu teria sido um cara muito feliz na Federal do Rio, com certeza. E nesse meio tempo, teve na hora de tomar uma decisão. E foi talvez, não me lembro agora como, tá? Mas talvez, porque na época já existia a TV a cabo, mas não existia o YouTube como existe hoje. Então, pela TV a cabo, eu buscava programas brasileiros para começar a treinar o português, buscava documentários, coisa do Brasil. Aí pegava, na época, a Globo, a extinta TV Machete, e tinha uma outra, que não me lembro qual, talvez SBT, talvez. Então, eu tentava assistir para começar a acostumar meu ouvido ao português. E nessas indas e vindas dos canais, eu devo ter assistido algum documentário em São Paulo. Devo ter assistido, não me lembro. Que eu falei, uau, que cidade é essa? Muito maior que Lima. É concreto, não tem praia. Mas eu gosto de praia, mas é concreto. Todo mundo reclama do trânsito. Lima, para quem conhece, é caótica e um trânsito dos infernos. É mais caótica que São Paulo. É menor e mais caótica. Talvez perca para Nova Delhi, na Índia. Mas Lima chega a esse nível. Se tiver mais gente, chega, é caos. É caos por si, sem respeito aos faróis. Lima é isso. Tá? E costura, e fecha, e xinga, e bocina. Ora, número de acidentes, pequeno. Porque todo mundo se acostumou a viver na agressividade e todo mundo sabe que o outro é capaz de bater o carro no coleguinha. Então, logo, todo se protege e ninguém bate ninguém. Porque sabe que a retaliação pode ser pior. Essa paz, essa guerra fria, sabe? Que louco. Lima é isso. É muito hostil. Lima é muito hostil. Mas te prepara também. Uma cidade como Lima te prepara para muita coisa. Por isso, quando vim a São Paulo, nunca senti falta. Nunca me senti muito chocado com nada. Todo era longe, todo era distante, todo era caótico. A Lima é em altitude bem alta. Não. É nível do mar. Não, 0 metros. 0. São Paulo é mais alto que Lima. Qual que é a cidade do Peru que tem uma altitude alta? Qualquer cidade a partir, saindo a 100 quilômetros de Lima para dentro, qualquer cidade já tem 1.000 metros de altura. Cusco, que é a mais conhecida, turística, está em 3.000. Cusco é 3.000. Ou seja, a gente pode imaginar que o Peru é uma encosta de uma montanha. Peru tem uma coisa geográfica muito louca, Marcelo. É litoral, areia, vai avançando e vem a cadeia montanhosa, especificamente a Cordilheira dos Andes. Sim. E passando a Cordilheira dos Andes, tem a Amazônia. Peru também tem a Amazônia. A metade do Peru, na geografia, é a Amazônia. São os estados que limitam com Pará. Se você vê o mapa brasileiro, tem Pará, e ao lado a cidade, o estado divisa do Peru. Geograficamente, 50%. O mar do Peru é o mar do Caribe ou é o Pacífico? Pacífico. Então, eu precisava... Água fria. Hã? Água fria. É outro tipo de peixe que favorece uma culinária espetacular. Peixes melhores para a culinária que o Atlântico. Só esse detalhe faz que a culinária peruana seja espetacular.
pela água gelada, fria, quase gelada às vezes. Mas gelada lá em cima, no Equador, para lá do Equador? É, porque tem uma corrente chamada corrente de Humboldt. Ah, porque vem dos Andes. Ah, mas... E essa corrente de Humboldt atrai os melhores peixes. Uau! Para o litoral. É um fenômeno, ninguém criou, é uma corrente natural. Um cientista alemão chamado von Humboldt descobriu essa corrente e viu que essa corrente traz água gelada. Então pode estar quente no Equador, mas no meio passa essa corrente de água fria. E essa água fria é do gelo? Não, é uma corrente que vem, faz um círculo, faz como um tipo de círculo, vai para o Ártico, dá uma volta, pega a Ásia, lembra que a Ásia e Japão Sim. também é Pacífico, faz todo um circuito e vai percorrendo infinitamente o tempo inteiro. Não vem do gelo, é uma água fria. Que maluco, lá perto do Equador. É um fenômeno muito louco que garante uma fauna espetacular. E peixes de água fria, nós temos aí o gado murrua, que é o famoso bacalhau, né? Temos salmão. Deve ter peixes desse nível, né? Desse nível. Eu não entendo de culinária, só sei que a culinária, mas são a culinária é maravilhosa no Peru. Os peixes de água fria são todos maravilhosos. Maravilhoso. Então, isso ajudou muito a culinária. Então, o ceviche tem que ser feito com um peixe de água fria. Você pode tentar reproduzir um peixe no Brasil, mas o ceviche nunca será igual, porque esse tipo de peixe só tem lá. Com água quente já dá um tipo de textura para a pele. Um peixe com água fria tem que criar proteção para essa água fria. Só isso já gera anticorpos no peixe que faz ele ter uma proteção e ter um sabor diferente. É muito... Características próprias da água fria. E um tipo de textura, as camadas do peixe são diferentes. Eu não vou saber explicar. Não, mas já deu para entender. Só sei que é isso aí. Aí o que aconteceu? Aí veio para o Brasil, veio para São Paulo. Aí veio para São Paulo, decidi São Paulo. Veio aqui para a USP. Vim para a USP. Foi morar onde? No CRUSP, como estrangeiro. No conjunto residencial na USP. Minha primeira grande experiência. Monte de estrangeiros e brasileiros de fora de São Paulo. Afinal, quem mora em São Paulo não tem para que pleitear uma vaga dentro da USP. Então, assim, são estrangeiros, são pessoas de fora de São Paulo e aprender com todo tipo de culturas, né? E hábitos. Tipo, eu ia estudar e tive que me acostumar a deixar minhas malas e minha roupa com cadeados. Porque tinha roubo lá. Tinha pessoas que roubavam meu creme dental. Porque acham que se eu posso comprar um creme dental, ele pode pegá-lo. E alguém que acha que você tem 3 tênis, pode pegar emprestado um. Porque você tem 3, não precisa de 3. Eu não tenho nenhum, então já é o lado mais socialista da USP? Total. Mas mesmo na engenharia? Mas lembra que estou no conjunto residencial. Ah, sim, verdade. Ali tem de tudo. É a moradia, tem tudo. É. Tem pessoas de mestrado, doutorado, aplicando humanas, aplicando engenharia, aplicando letras, todo tipo, como sempre falei, todo tipo de bicho junto, e o peruano no meio deles, e eu estudando, aprendendo com culturas muito diferentes da minha. Algumas bem melhores, eu aprendi com eles, algumas bem piores, eu queria a distância deles, mas aprendi. Sim. Então foi para mim um aprendizado. Uma escola mesmo. Né? Uma escola. Fui roubado umas 10 vezes, mas nunca ninguém me bateu. Apenas polemizaram quando eu encontrei as pessoas com minhas coisas. Me deram uma aula de por que eu devia me sentir mal por reclamar o que era meu, né? É um discurso aí, cara, você vai para político, eu voto em você. Juro, você me convenceu do improvável. Mas entendi. O roubado, ele é o culpado e quem rouba é a vítima. Exatamente. A gente conhece esse discurso, né? Infelizmente. E aquela história, mas se você veio de fora, é a sua conta e risco, né? Eu nasci aqui, você está usufruindo do meu país. Tem que pagar um pedágio. Pedágio, mas para você, lógico. Então, assim, eu até tinha meus guardas rodoviários dentro que me cobravam pedágio, né? Pois eu estava você está falando sério? Deles. Quase. Uau. E era um almoço por semana. E coisa. Não era gangue, ninguém me ameaçou. Mas me davam esse discursinho. Você vem de fora, você está usufruindo do país, tem bolsa integral. O mínimo que pode fazer é você ajudar a comunidade daqui.
Então, E ajudava ele, né? Ele. Então, assim, a comunidade sou eu. Para poder ter uma política de boa vizinhança, eles estavam em 10, 15. Vou encatar uma guerra contra pessoas. Não. Paga um almoço e vivo em paz. Mas, Galo, até aí nós estamos na Exatas. O Galo agora é químico, que eu sei. Está fazendo mestrado de química aqui no Brasil. Pois é. Nós temos 24 meses para resolver essa história. E aí, o que aconteceu? Foram. Aprendi muito nessa USP, sofri muito porque começaram a bater a saudade de casa. Mas aquela história, não vou negar Marcelo e falou para todas as pessoas. Mais de uma vez eu pensei em voltar. Imagino. Voltar. Falei, cadê meu ceviche? Depois explico, pois é. Depois explico para o empregador o que eu fiz, o que não fiz, o que aconteceu. Se você voltasse com 12 meses, você tinha um emprego, só não tinha promoção. Não tinha promoção. Mas você podia voltar. Era entendido que não deu certo o meu mestrado. Certo. Mas voltei no prazo. E recuperava minha vaga. Então, até eu estava garantido. Acabou o mestrado. Eu precisava defender no prazo. Defendi. Mas já tinha conhecido um pouquinho do Teu Brasil. Porque na época não era meu, né? Era Teu Brasil. Então, eu tinha oportunidade de, pela USP, participar de alguns congressos. Conseguir por Rio de Janeiro, todo pago, passei muito, não trabalhei, passei, mas eu tinha uma experiência muito louca, Marcelo, porque no meu segundo ano de mestrado, que era o momento de apresentar os trabalhos em congressos da engenharia no Brasil, eu tive em 6 meses viagens, uma por mês, para congressos. Então, foi nessa ordem. Lembra-te hoje. Gramado, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Natal e Brasília. Brasis muito diferentes. E eu me encantei com tudo que eu vi. Falei, cara, que sul é esse? Que nordeste é esse? O Rio continua lindo como eu imaginava nos documentários. Só que agora eu vi ao vivo. E consegui correr na aula que eu queria. E a capital, extremamente organizada, uma cidade planejada. Falei, cara, existe uma cidade planejada. Não cresceu aos trancos e barrancos. Aleatoriamente. Não, foi organizar. E as ruas têm número, né? 1, 2, 3, A, B, C. Cara, que loucura. É uma cidade planejada à perfeição. Então, assim, eu me encantei com o teu país na época. Me encantei. Falei, será? E aí veio minha primeira. Eu sempre achei que minha grande guinada foi vir para o Brasil. A grande guinada foi decidir não voltar para casa. Porque eu falei, agora estou aqui, vou ver o que eu faço. E a USP me deu a resposta. Você não pensou em fazer doutorado? E ainda brinquei com muito professor. Professor, o senhor não me deu a mão há 2 anos e agora me está oferecendo que você quer ser meu orientador? Falei, mas há 2 anos não te conhecia. Você era um estrangeiro que eu não sabia se ia aprontar no meu país. Depois de 2 anos, eu já sei que você estuda. Já sei que você gosta de estudar. Já sei que você faz as coisas direitinho. Então, claro que minha opinião mudou de você. Eu não te conhecia há 2 anos. Não sabia o que esperar de você. Agora já sei. Já te dei 2 aulas. Sei em que você vai bem, em que vai mal. Sei teu potencial. E sei, conheço teus gaps. Melhor impossível. Se você quiser, eu posso te orientar para o doutorado. Aí tive 3 ofertas para fazer doutorado na USP, na engenharia. E falei, cara, mudou o mundo. Aí tomei uma decisão radical. Voltei para casa para me demitir. Então, se você vai voltar para o Brasil, vou. Minha aventura lá não acabou. Mas vai perder o emprego. Vou sair pela porta grande. Então fui, apertei do jeito que eu queria. Apertei cada uma das mãos que me apoiaram, apertei cada uma das mãos que não me apoiaram, entreguei minha carta de demissão em cartório, entreguei na mão do presidente e falei, muito obrigado pela oportunidade, por eu ter sido o primeiro a me acolher ao benefício. Mas conheci um país que eu não imaginava e eu preciso explorar mais. O presidente me disse na reunião, obrigado pela tua franqueza e por sair pela porta grande. Se eu continuo como presidente desta empresa, mas é pública, se o partido não se reelege, eu não continuo. Mas se o partido se reeleger e você voltar, me chama. E me traz essa carta, porque eu vou honrar meu compromisso e você volta. Uau! Falei, cara, melhor impossível. Vamos voltar para o doutorado. Aí engatei o doutorado.
Na engenharia. Quanto tempo? 2 anos? 4 anos era. 4 anos. Mas no segundo ano, Marcelo, as coisas acontecem. Eu descobri que não queria ser doutor. Porque minha aventura acadêmica se chamou mestrado. Era o que me abriu os olhos, me fazia brilhar, me acordava de manhã. Meu propósito era o mestrado. Eu vim para estudar, fazer um mestrado. Queria saber o que era colocar galo, professor, mestre. Isso que era meu objetivo profissional. O doutorado nunca foi, uma consequência. Aí na metade do doutorado, eu me cansei. Com todo respeito à minha USP, que amo de paixão até hoje, me cansei do doutorado. Falei, cara, eu preciso voltar ao chão de fábrica. Eu sou engenheiro, mão na massa, hands-on. Fazer coisas de verdade, práticas. Não escrever papers, com todo respeito para os doutores, pelo amor de Deus. Mas na metade do doutorado e com 60% da tese escrita, pronta, porque estava escrevendo o tempo inteiro, escrevia para echar ela, não esperar a última hora. Falei, cara, será que eu quero ser doutor? E veio aquela dúvida existencial. Será que eu quero ser doutor? E a vida, para me ajudar, ou me dar um empurrão para voar ou para cair no barranco, me aparece um emprego. CLT. O bolsista foi virar CLT. Aonde? INSPER. Ainda, apenas. Quando o INSPER não era INSPER, era IBMEC. IBMEC São Paulo, e era uma escola, 2003, que prometia. Foi ali que você conheceu o Vono? Não, conheci depois. Ele estava no IBMEC, mas estava no IBMEC do braço do Rio. Não, o Vono estava aqui em São Paulo. Em São Paulo, mas é o braço... Na Vila Olímpia. Exatamente. Mas aí tinha uma coisa... Ok. Né? Mas vamos lá, tá bom. Aí entrei nesse IBMEC, que prometia desafiar a poderosa GV, desafiar a Dom Cabral. Falei, cara, que pretensão. Desafiar as maiores do Brasil. Falei, cara, gostei. Aí falei, e aqui como é a proposta? Emprego CLT, 44 horas. Nem me lembro o salário, só sei que é o dobro da bolsa, pelo menos. E com plano de saúde, plano odontológico, e vale-refeição. Eu adorava meu vale-refeição. Lembro até hoje esse benefício. Nem usava plano de saúde, mas usava plano de refeição, o vale-refeição. Aí me engatei a aventura. E foi uma das minhas melhores escolhas. Não voltei para academia nunca mais. Era o Vrusman nessa época, né? Eduardo. Tinha. E o presidente é o Cláudio Haddad, né? Sim. Que para mim é um dos homens mais visionários que eu já conheci nesse planeta. A maior parte das reuniões que eu participei com o Cláudio, todo mundo era contra o que ele achava. E ele conseguia nos mostrar uma luz que só ele enxergava. Eu estava pensando, gente, mas eu entendi o que é ser visionário. É enxergar uma coisa que ninguém enxerga, porque não tem capacidade. Então, assim, o Cláudio é sensacional. Tive a sorte de trabalhar com ele 7 anos. Né? Ele é presidente, sei que mudou a presidência já umas 2 vezes depois da saída dele, mas foi isso, assim, uma oportunidade única. E lá no IBMEC você começou como professor de química? Não, porque não tinha, né, MBA. Mas tinha uma cadeira chamada Métodos Quantitativos para a Tomada de Decisão, que era basicamente estatística com Excel para negócios. Falei, cara, estou programando na USP. Eu vou descer 2 degraus para o Excel. Tá fácil. É estatística. É minha área de atuação. O único que muda é meu público. Um público diretor de empresas, altamente exigido e exigente, pessoa que apanha o dia inteiro na empresa e está louco para bater em alguém à noite em sala de aula. Esse foi o meu público do INSPER. Então, assim, eu tive a oportunidade de ouro de começar a dar aula na elite e ter que me preparar, Marcelo, de uma forma única, porque eu podia ser trucidado em sala de aula. Do tipo, você só fez mestrado, que sabe da vida, que sabe das empresas. Então, eu tive que me preparar muito para entrar em sala de aula e não fazer feio. Com um detalhe, né? Eu coordenava os MBAs, eu vice-coordenador. Portanto, se eu fosse mal avaliado, a escola inteira saberia. Não era um professor que perderia a cadeira. Era um coordenador mal avaliado. Você é um professor, um coordenador que não sabe ensinar. Os rótulos, para quem for mal avaliado, eram altíssimos, né? Muito altos, muito pesados.
Eu falei, cara, estamos na chuva, é para se molhar. Vamos. E aí sou grato ao INSPER, porque me colocou na elite do ensino em São Paulo. Na época era IBMEC. IBMEC. Você ficou na transição? Todas. Foi um case para mim, porque passei... Com 20 dias de casa, eu vi a primeira grande mudança. O antigo IBMEC tinha 2 donos, o ex-ministro Paulo Guedes e o Cláudio Haddad. Eu cheguei contratado pela equipe do Paulo Guedes. 15 dias depois, Cláudio assumiu o controle total e nunca mais ninguém viu a cara do Paulo Guedes no IBMEC. Ele ficou tão incomodado de ter perdido a escola. Mas foi uma coisa de banqueiro. De banqueiro 1, banqueiro 2, tem um acordo. Sim. O primeiro que cobrir a oferta do outro, leva. Bom banqueiros. E o Paulo Guedes estava confiante que ele ia levar. E o Cláudio levou. E ele nunca assimilou bem, não se despediu da gente. Um bom dia, vimos a mesa dele vazia, nunca mais falamos com ele. E fomos informados. O novo presidente, único presidente, não são mais 2, é o único presidente, são mais 2 donos, é um dono só, está chamando todo mundo para o auditório. Aí pensou, cara, vamos ser demitidos. Se o nosso chefe foi embora, o que resta para nós? Aí pensei, meu Deus, acabei de cancelar o doutorado, há 15 dias estou na CLT e vou perder tudo. Imagina. Mas Cláudio, não era isso. Não, o Cláudio deu um voto de confiança e deixou claro, as regras mudam a partir de agora, são as minhas, mas eu não vou tirar ninguém. Mas quem quiser sair, portas abertas, e eu aperto a mão de cada um de vocês. Mas quem quiser ficar, se preparem, porque vamos a revolucionar São Paulo. É o que eu quero. Então, eu tive a sorte de entrar no IBMEC SP, que virou IBMEC São Paulo, que virou INSPER. Saímos da Paulista, fomos para Vila Olímpia e passei por todas as mudanças possíveis, por 7 anos. Foi um case maravilhoso. Maravilhoso. Assim... Então, o Galo, na essência, é um professor. É isso que o Galo gosta de fazer. Eu sempre falei que é meu hobby melhor remunerado. Mas é o que eu gosto de fazer, Marcelo. Eu me descobri professor, descobri meu propósito de vida no ensino. Hoje abro mão de qualquer coisa, menos de ensinar. Abro mão de qualquer... Tanto que abri mão da CLT, abri mão dos cargos administrativos, mas não abri mão de dar aula. Por isso, quando você vê meu currículo, vê 6, 7 escolas vinculadas comigo. Ah, mas Galo, você deve dar 50 horas por semana de aula. Não. Uma escola me chama uma época e me dá uma folga de um mês, porque eu sou PJ. Então, abre minha turma, entro, saio. Tenho um projeto de trem. Semana retrasada, fiquei no Pará, 40 horas trabalhando num projeto pessoal. Voltei, me tomei uma semana de férias. Até porque peguei pneumonia com esse calor do Pará. Ar-condicionado demais. Mas é isso. Eu, na essência, sou professor e gosto, Marcelo, gosto muito de aprender. Para mim, talvez, não vou te falar que eu gosto de ensinar. Eu gosto mais de aprender. E cada vez que entro em sala de aula, eu aprendo alguma coisa nova. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Aprender não tem preço para mim. Isso é uma coisa que recomendo para todas as pessoas. Se permita aprender. Seja humilde de entender que você não é detentor de todo o conhecimento. Mas todos podemos aprender uma coisa a cada dia. Então, assim, eu dou aula em escolas e as cadeiras nas escolas, Marcelo, são totalmente diferentes. Tem uma escola que acham que eu sou estatístico pela minha formação e só me chamam para cadeiras estatísticas. Eu já pedi transferência, não querem. Eu sou o estatístico deles. Tem uma escola que acham que eu sou o cara de RH. É isso que eu queria perguntar. Como é que você foi se aproximando do RH? Na pandemia. Foi totalmente sem nenhuma pretensão, sem nenhuma intenção. Eu tinha um LinkedIn relativamente forte, deveria ter 20 mil seguidores na época, não me lembro mais, mas tinha uma rede boa.
E na época, Marcelo, na pandemia, eu vi muito amigo meu, que eu sei, que na época eram muito competentes, perderam emprego. Porque a empresa não se acomodou ao remoto e eles perderam emprego, Marcelo. Perderam emprego. Eu sabia que eram pessoas boas. Tinha dado aula para algumas delas. Conhecia de outros projetos algumas. E já, cara, você é diretor. E passava o tempo as pessoas, Galo, sou diretor. Estou aceitando cargo de gerente. Não estou me recolocando. Eu fiquei assustado. Mas eu era professor já, em 3, 4 escolas. O máximo que aconteceu comigo foi, professor Galo, pela pandemia, suas aulas vão mudar de presenciais para remotas. Temos um mês para aprender o Teams, o Zoom, o Collaborate ou alguma outra coisa. Então, minhas aulas foram deslocadas um mês e eu voltei com tudo para minhas aulas. Mas tive que aprender aulas remotas. Pessoas perderam o emprego totalmente, né? Não foi dada uma opção para muita gente. E nesse momento, eu decidi, por vontade própria, ajudar meus amigos. E comecei, cara, como está tu LinkedIn? Falei para eles. A maior parte não dava bola no LinkedIn. A maior parte, ainda hoje, não dá muita bola ao LinkedIn e perde uma chance de ouro. Que sempre recomendo, cuidado, cuida do LinkedIn. Não espere estar desempregado, porque aí bate o desespero e você não raciocina. Nada melhor que buscar emprego, Marcelo, quando você está empregado. Sim. Nada melhor. Você está com a cabeça boa, está com desespero. Pode aceitar e negociar ofertas. Não tem que aceitar qualquer uma. E na época, Marcelo, o que aconteceu? Eu decidi ajudar. E ajudar. Indicava, fala assim, fala com Marcelo, que é diretor. Envia uma conexão para ele. Diz que eu te indiquei. Quando eu reparei, Marcelo, em 2020, comecei a receber contatos de muitas pessoas para que eu avaliasse o currículo delas, para que eu indicasse alguma outra, se eu queria participar de um processo seletivo. Falei, mas estão confundindo. Não, você é recrutador. Falei, gente, quem disse isso? Eu não sou. Você não cobra? Não cobro. Mas você não avalia currículos? Não avalio. Não é minha área. Não, mas fulano disse. Mas quem é fulano? Esse aí que você ajudou. E ciclano disse que você ajudou ele a se recolocar. Quem ajuda as pessoas a se recolocar é um recrutador. Logo, você deve ser um recrutador. Foi meu primeiro contato com RH, 2020. Quando reparei que as pessoas estavam achando que eu era recrutador porque eu fazia pontes e apresentava pessoas. E não cobrava por isso, porque é uma atividade voluntária. Eu falei, gente, a única verdade aqui é que é uma atividade voluntária. Mas eu não tenho capacidade de avaliar currículos. Não é minha área. Eu sou RH. Alguém confundiu o conceito. Mas aproveitei essa deixa para tentar entender o que aconteceu. E meus seguidores começaram a aumentar. De 20 foi para 30 mil. Falei, gente, o que aconteceu? Tentei conversar com algumas pessoas que trabalhavam com isso. Falei, Galo, você fez um trabalho de recrutador sem cobrar. O mercado te enxergou como um recrutador, alguém do RH que está fazendo pontes. Falei, cara, mas eu não sou. E alguém me instruiu. Então você fala para o mercado que você não é recrutador, mas anuncia, para que não se confunda. Só que você cria pontes de alguma maneira que você nem imaginava. Começa a pensar se também não pode fazer isso mais tempo. E não apenas para ajudar amigos. Aí surgiu umas frases que eu uso na primeira linha do meu bio. Da minha bio. É networker. Eu gosto de networking de verdade. Aquele de ida e volta. Onde eu te peço uma coisa e te dou alguma outra. Onde eu te ajudo sem esperar nada em troca. Só quero tua conexão, tua amizade. E foi aí meu contato com RH. Em 2021, ainda na pandemia, o LinkedIn me deu o título de LinkedIn Creator. Porque tanto ajudava e tanto postava, que passei a postar 5 dias por semana, e eu recebi o título de LinkedIn Creator, que é um criador de conteúdo frequente. Desde que eu não deixasse de publicar 3, 4 vezes por semana, eu não perderia o título. Aí me encantei com o LinkedIn. Aí me encantei. Falei, cara,
estou fazendo a diferença na vida de alguém, estou ajudando genuinamente. Ninguém pode apontar o dedo que pagou, porque ninguém pagou pelo meu serviço, e estou ajudando de verdade, Marcelo. Então vamos em frente. Mas aí comecei a entender um pouquinho melhor o mundo de RH. Entender as dores. Foi em 2020 e 2021 que descobri o People Analytics. E falei, cara, é isso. Posso juntar minha presença no RH com uma ferramenta concreta para ajudar os RHs. Eu tenho a ferramenta. Eu tenho o conhecimento estatístico. Vamos tocar e vamos convencer as escolas que tem que entrar como cadeira obrigatória nos MBAs. E falo com nomes porque me orgulho de fazer parte desse grupo de pessoas. FIAP, IBMEC, FIA aderiram. FAAP aderiu. Eles todos têm uma cadeira de People Analytics dentro dos MBAs. Eu fico feliz porque o conceito vai se disseminando cada vez mais. Afinal de contas, se uma escola de prestígio, como aquelas que eu citei, tem uma cadeira de People Analytics nos MBAs, indica que o assunto deve ser sério. E com isso ajudamos a divulgar mais e a colocar em evidência o papel do RH, que é um papel, para mim, extremamente protagônico. O RH, no nosso Brasil, em geral, ainda é visto como uma área operacional. Então, não é dada a devida importância, porque o RH não gera receita, só gera despesa. Mas o RH precisa, Marcelo, mostrar que ela pode ajudar. RH não vai vender. Não vai vender. Isso acontece, infelizmente, porque muitos profissionais de RH não têm uma cabeça alinhada com o dono da empresa. Não tem. Eles não estão ali preocupados em ajudar a gerar receita. Eles estão muitas vezes mais preocupados só com o bem-estar do colaborador. Não são todos, mas tem muitos que são assim. E aí eles ficam dessintonizados com a liderança e deixam de ser estratégicos como deveriam ser. Perfeito. E nessa linha, Marcelo, muitos RHs têm essa visão que você comenta, talvez a maior parte, inclusive, e como não se enxerga como uma área que gera receita, aí vem o síndrome do impostor. Então eu sou bom para ser cafoné no colaborador, para aplicar o DISC, MBTI, contratar, entrevistar, onboarding, demitir. Totalmente operacional. E não se senta na mesa para discutir estratégia. Na hora que o RH entender que reduzir o turnover aumenta a minha margem, contratar certo aumenta a minha produtividade, treinar pessoas e elas fazerem o trabalho melhor, tem o tal do ROI, do investimento em treinamento. São números que podem ser transformados em dinheiro. Na hora que o RH assuma esses KPIs como sendo deles e não da TI e começa a ver o que financeiramente ele gera, o papo é outro. Desculpa. Mas o RH, muitos RHs ainda se enxergam operacionais. É uma Portanto, pena. a empresa, o dono, não quer discutir estratégia com operacional. Mas é óbvio. Sim. Por que o dono vai discutir estratégia com operacional? A menos que esse RH me prove que é estratégico. Entenda? Então, olha o movimento. Não é o dono que vai convidar o RH a se sentar na mesa. É o RH que tem que mostrar que tem direito a se sentar naquela mesa para discutir estratégia. Essa é a mudança de mindset. Mas eu vou dizer para você, eu vou discordar de você agora. Claro, por favor. Eu vou dizer que é o dono que tem que convidar o RH, mas o dono só vai fazer isso se o RH agir, atuar de forma estratégica. Então eu entendo o que você falou e eu sei que você está levando a responsabilidade para o RH. Eu também estou levando. Mas se o RH simplesmente diz, eu quero sentar, não necessariamente ele vai sentar. Ele precisa demonstrar que ele tem... que ele está pensando estrategicamente e que ele não está pensando simplesmente em proteger o colaborador. Mas eu concordo totalmente. Então é isso. Então, assim, como eu gosto do RH,
tenho muitos amigos e amigas nessa área. Eu enveredei para o People Analytics, sou influenciador de RH, mas não tenho formação. Mas deixa eu entender agora, porque uma coisa, quando você está com o chapéu de contratar, que é o recrutador, né, que eu estava dizendo, você não está ajudando o candidato. Você está buscando o melhor candidato porque você está trabalhando para a empresa. Você está sendo... você está analisando, você está sendo People Analytics, né? E vendo de todos aqueles candidatos qual é o que melhor se encaixa naquela vaga. No entanto, quando você está atuando como consultor em recolocação, aí você está ajudando o candidato. Você está ajudando ele a fazer o currículo, de repente, ou ajudando a distribuir o currículo, falando dele para essa e para aquela empresa, fazendo a ponte. Você hoje atua nos dois lados ou não? Ou foi só na época da Covid? Continuo ajudando, mas totalmente voluntário. Voluntariamente. Do lado do candidato, você é um consultor de recolocação em trabalho voluntário. Voluntário, não cobro nunca por nada. Tanto que a cada MBA, pessoas me acionam no LinkedIn e pedem uma avaliação de currículo. Avalio e mando para eles. Não posso gastar muito tempo, mas avalio. Os voluntárias que precisam de minha ajuda. E avalio. Cara, melhora a tua foto. Tá ao fundo. Que palavra-chave utiliza? Como sei que você é bom? Se venda para mim. 2 palavras-chave. Busca recomendações nesse LinkedIn. Posta. Você é bom em alguma coisa. Posta o que você faz. Então, eu falo isso para pessoas totalmente de graça. Então, assim, eu posso me orgulhar. Não estou falando contra ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, nada disso. Mas isso que eu faço com prazer. Então, assim, já me ofereceram, já até pensei lançar um curso de LinkedIn, mas sabe quando faz assim, cara, não, deixa voluntário ainda. Me paga para People Analytics, para Data Driven, para falar com banqueiros, com líderes de empresas, para implantar um People Analytics dentro da empresa, como alguns projetos que eu cuido. Vamos implantar People Analytics. Agora, vou te ajudar te apresentando o Marcelo. Cara, te apresento. Apenas tem uma regra, Marcelo. Eu não posso apresentar quem não conheço. Lógico. Então, alguém vem com a melhor intenção, Galo me apresenta, fala assim, Galo, eu te apresento, mas te apresento como? Fulano me abordou no LinkedIn e que te apresente, mas nunca te vi trabalhando, nunca te vi numa sala de aula. O que vai acontecer? Vai ser uma apresentação mal feita. Sim. Mas se tem um aluno em sala de aula, que depois de 20 horas de aula pede minha ajuda, eu posso falar para ele, sim ou não. Mas já conheço a pessoa, conheço a postura dela em sala de aula, conheço a pontualidade, conheço a presença, conheço a postura. Numa sala de aula, eu sei a postura dos meus alunos. Sei quem tem potencial para chegar longe. Se a pessoa que tem potencial me ajuda, eu vou falar para o recrutador ou para a empresa, fulano, como um amigo me pediu, Galo, preciso um engenheiro que trabalhe com Lean e Six Sigma. Pensei, mas tem que mexer muito, quase respirar IA. Falei, não sou eu, porque eu entendo, mas não respiro IA, mas entendo. E para um projeto de 12 meses, com dedicação de 20 horas semanais. Falei, pior ainda, eu não posso me dedicar 20 horas a um projeto. Não dá, não tenho tempo. Eu dou aula em 5 escolas. Tenho que ter meu descanso. Gosto da minha academia. Gosto de jantar com minha namorada. Gosto de acordar tarde. Não adianta pegar um projeto de 20 horas semanais preso a um projeto estático. Não dá. Então, eu não sou aquela pessoa. Mas posso buscar. E fiz um favor de amigo. Falei, me passa o requisito da tua vaga. Mas para quem? Vou fazer um post. Galo, estou sem orçamento, não vou te pagar. Falei assim, não estou te cobrando. Mas se você gostar do post, o segundo eu te cobro. O primeiro não. Vamos pela amizade. Galo, você faria por mim? Eu só tenho 1000 conexões no LinkedIn. Falei, um recado. Aumenta essa conexão, pelo amor de Deus. 1000 conexões é muito pouco. Eu estou com 55 mil hoje. Então, assim, deixa que minha rede te ajude. Eu resolvi em 3 dias o candidato para ele. Falei, Galo, estou com 6 candidatos. 5 te conhecem. Falei,
Não me fala os nomes, para não influenciar. Boa sorte. Quando contrate, me conta. Me conta. Não quero nem saber quem apareceu. Pronto, resolvido. Galo, te devo uma. Aí eu gostei, Marcelo. Você me deve uma. Muito bom, Me muito deve uma. bom. Pode demorar pagar em 15 anos, mas me deve uma. Ótimo. E é isso. É o que faço, Marcelo. Gosto. Tá certo. Gosto. Não custa fazer um post para um amigo. O que não poderia fazer é fazer um post semanal para um amigo de graça, porque esse é um trabalho não remunerado. Sim, sim. E o meu sim, é uma sim. ajuda voluntária. É bem diferente. Sim, entendo. Bom, você já matou aqui mais da metade das perguntas. Que bom. E aqui, ó, tem um tópico que eu elaborei aqui, que é a sua visão de mercado, né? E a gente até já abordou esse ponto agora mesmo, né? E eu só quero deixar claro que eu concordo com o Galo, que quando eu falei assim, me permita discordar, mas é só no ponto de vista semântico da frase. Mas o RH tem que se postar como estratégico, né? Mas é a pergunta que eu queria te fazer agora. Quais os maiores erros que você percebe que os profissionais de RH cometem? O primeiro, eu acho que é o primeiro grande erro que eles cometem, eles se autodefinir como nasci psicólogo e não tive estatística na faculdade. Sabe? É o mesmo erro de falar, eu nasci no Peru, família classe C, portanto, meu máximo objetivo é classe B, morando no Peru. No Peru. Mas assim, gente, quem limita isso? Você. É você que limita. É você que limita. O que acontece, eu entendo totalmente e concordo, mas aí, me colocando no lugar do RH, Diga. é que eu vejo que muitos deles não têm skill de exata nenhuma. Não tem esse traço de raciocínio mais lógico. Eles são muito humanas, né? E aí que eles pecam, na minha opinião, né? Aí que eles se fragilizam diante dessa postura estratégica que a gente aqui está pedindo para que eles tenham. Ou você acha que eu estou errado? Não está. Mas eu gosto de fazer uma analogia. Nós de engenharia, Marcelo, já nascemos com os skills exatas. Mas me diga alguém de engenharia, ainda mais a minha área, que é planta, processos, que sabia dar feedback, tinha inteligência emocional, sabia negociar, tinha skills de liderança. A engenharia não te forma para isso. Ou você tem pela casa sua, pai empresário, Concordo. você formou a influência positiva da casa, ou você corre atrás. Então, nós engenheiros tivemos que correr atrás. A minha namorada fala para mim que inteligência emocional eu nunca terei, que é meu maior gap. Ela fala, cara, você vai desenvolver tudo, menos tua IE. Você é um cara estourado. Então, assim, eu já me defini. Mas já vi que é meu grande gap universal. Inteligência emocional. Não matei ninguém, não atropelei ninguém, não enforquei ninguém ainda. Mas já fiquei assim, de fazê-lo. Então, é um gap que eu tenho que trabalhar. Porque eu sou um cara Mas você vê que... Mas tive que trabalhar skills. Lógico. Mas você vê que engraçado, né? Você tá defendendo, desde o começo, data-driven. Tomar decisão em cima de dados, né? De dados estatísticos, de percentual. Ou seja, é a cabeça de alguém de exatas. O RH, ele é totalmente feeling. Sim. Quer dizer, não vou dizer o RH, porque tem RHs que não, mas esse RH psicólogo, né? Ele é totalmente feeling, ele estudou Jung, ele estudou... como é que é o outro lá? O do charuto? Fugiu o nome dele. O Freud? Freud, estudou Freud, Jung, estudou todos esses pensadores do lado de humanas, né? Então, ele foge de dados estatísticos, né? E eu acho que isso é uma falha. Isso aí, na minha opinião... Mas eu enxergo eles com esse driven e eu enxergo você com outro driven, né? Você data e eles human driven, né? Sei lá que eu diria assim. Eu tenho falado muito em sala de aula, quando encontro RHs, para se apropriarem desses skills técnicos, porque o mundo está mudando, Marcelo, e vai mudar mais. E vai mudar mais. Então, assim, aquela demanda que antes era para que o RH aprenda Excel, já ficou para trás. Agora é Power BI.
E agora entrou as IAs generativas. O mundo hoje é dado, né? Isso aconteceu no marketing. O marketing antes era feeling, era construir uma frase. Hoje não. Hoje é você analisar a campanha, verificar quantos cliques, como é que foi o retorno, teste AB, que cor que reagiu melhor, que frase. Tudo vira número. E eu estou entendendo que você está dizendo para mim que isso também é a tendência do RH? Também é a tendência. Nós teremos, em algum momento, um RH tech. Já tem, né? Já temos. Mas você está querendo dizer que isso vai só... vai se tornar comum. Então, o nosso RH, Marcelo, vai continuar sendo psicólogo. Mas a própria carreira de psicologia vai ter que mudar na essência. Teremos que ter cadeiras de estatística dentro da psicologia. Como na engenharia, temos que ter, sim, planejamento financeiro, que acho que deve ter desde a escola, inclusive. Lógico, lógico. Isso é básico. Pelo amor de Deus, básico para qualquer profissão. Mas em engenharia já temos em algumas escolas inteligência emocional, negociação, liderança. Cadeiras que eram coadjuvantes, agora são obrigatórias. Porque precisa um engenheiro que saiba negociar, saiba influenciar. Como é que é? Você falou... Liderança, negociação, inteligência emocional e finanças. Tem que ter. A gente descobre... 4 itens aí para você guardar e se especializar, estudar e crescer neles, hein? Excelente. É possível que muitos de nós, Marcelo, descobramos o que é planejamento financeiro quando já estamos endividados. O Brasil peca muito nisso, né? Não temos nada disso na escola. Na hora que alguém pensa que pode usar o Bolsa Família para apostar no Tigrinho, porque um diz que ganhou, cara, isso mostra um pouquinho como estamos defasados. Iludidos, né? Como uma pessoa que ganha R$1.000 pode comprar um tênis de R$2.000. Ou seja, você ganha o primeiro salário e está devendo um salário inteiro por um par de tênis, porque é teu sonho de consumo. Mas o que faz você, se tem emprego garantido, comprometer o dobro do salário? Se permitia fazer isso. Exatamente assim. Então, é loucura. Sim. Eu sei que a gente precisa ter loucuras. Quero fazer uma viagem que não posso, parcelo em 12 vezes. Mas imagina que eu vou estar pensando que vai trabalhar 12 meses seguidos. Mas com parcelas que eu consiga pagar. Consiga pagar, né? O salário na íntegra. Então, assim... E isso veio muito, né? Mas aí entramos no planejamento financeiro. Exato, né? Que é outra história. Que também o Galo aprendeu no Brasil. Sim, então, para que ver como minha formação também estava totalmente defasada. Eu aprendi finanças no Brasil. Deixa eu te perguntar, falando de finanças, você chegou a interagir com o Paulo Guedes? Não diretamente. Ele era o manda-chuva do IBMEC São Paulo e eu respondia para a irmã dele, que era a diretora. Ela era a minha interface, era a diretora que mandava os recados. Ele só entrava nas palestras, falava e saía. Ele foi sempre bastante... Mas também estava com 15 anos de empresa, né? Então não sei que tanta relação com os funcionários ele tinha. A interface é a irmã dele, que cuidava da direção da escola. Com ele não tive praticamente nenhuma interface direta. Tá. Você já interagiu com vários profissionais de RH, líderes de RH, certo? Então eu vou pedir para você pensar, só pensa em um RH que você admira, um head aí de RH, ou um grande profissional de RH que você admira. E vamos chamar ele de X. Ok. Diga para mim o que você admira no X. Eu tenho 3 e você vai achar que é engraçado demais ou perseguição. Tenho um nome na cabeça. Converso com a maior parte deles ainda. Os 5 RHs que eu mais admiro, engraçado isso, 4 são engenheiros. eles eram engenheiros e migraram para o RH, mas olha o poder. Eram pessoas comportamentais na essência, mas com uma base de dados. Imagina o que eles fizeram no RH deles. Todos, Marcelo, todos voaram. Todos se tornaram diretores e a diretoria em empresas grandes ficou pequena para eles. Hoje são independentes, conselheiros, porque assim, eram aviões. Eu cito eles sempre nas conversas, porque eu falei, gente, olha ele. Eu fui professor deles quando eles eram engenheiros em 2006, eram gerentes de RH em 2006, 2007 e 2008.
Então acompanhei a carreira. 5 anos depois, já era diretor. 5 anos depois, já era dono ou VP. 5 anos depois, abriu a consultoria dele. 1 ano depois, ele mora fora do Brasil. Falei, cara, isso. Assim, mas é interessante. Antes de falarmos data-driven, os melhores RHs que eu conhecia tinham uma formação de exatas e eles viram, se sou um bom RH com uma base de dados, não tem para ninguém. E dito e feito, as pessoas de RH com formação em engenharia voaram. Mas tem um que eu posto, é RH, que foi atrás dos dados, fez um curso de MBA em IA, inclusive, para suprir, e apanhou. Com certeza apanhou. Ou seja, o que você está me dizendo é que o único que não era meio de exatas teve que estudar. Teve que estudar exatas e apanhar muito e passar um ano terrível estudando com pessoas de exatas para ele ter uma régua. Afinal de contas, a pessoa já tinha a posição de RH. Só precisava a parte de dados. E se submeteu 1 ano do MBA, esses que temos no Brasil hoje intensos, 1 ano de estudo para apanhar, só para apanhar. Com todo mundo que entendia de dados, menos ela, a pessoa, mulher. Mas depois fez a diferença. Então, sem dúvida. Você se tornou aquele RH diferenciado. Eu tenho várias perguntas aqui, que era qual você acha que é a característica mais valorizada do RH, tal, mas tudo está se resumindo a olhar números, né? A olhar indicadores. É aquela história. Eu sempre falo e muitas pessoas ficam ofendidas com minha fala. Gente, eu falo assim, não é de mérito para o RH o que estou falando. Afinal de contas, a única área da empresa, e aí me perdoem as demais áreas, mas eu acredito muito nessa fala, pelo menos. A única área, Marcelo, que gosta realmente das pessoas é o RH. O resto, nós fingimos que gostamos de gente, mas não gostamos. Mas o RH nasceu para gostar de pessoas. Eu não posso abrir mão da área que sabe tratar as pessoas bem e nasceu gostando de gente. Eu não posso abrir mão disso. Mas eles têm que entender que do jeito feeling, o mundo já evoluiu, mas também o mundo já explodiu. E estamos com muitos dados que feeling não resolve. Precisamos de um equilíbrio. 50% feeling, se você quer chamar um número, 50 feeling, 50 dados. O feeling ele já tem na formação. Precisamos agora que eles vão atrás. E a cada dia que passa, que esse RH demora, o gap é maior. Porque por muito tempo já foi Excel. Passou para Power BI. Agora estamos com IA generativa. E cada vez em empresas, entrou Copilot. E eu quero entrar agora no assunto de IA com o professor Galo, mas antes eu preciso fazer um momento patrocinador aqui. O Curriculum Cast, ele é patrocinado pela Curriculum. E a Curriculum há mais de 25 anos desenvolve soluções para você contratar bem. Está sendo muito legal esse bate-papo, porque é o que eu defendo há 25 anos, né? Dados, informações, para você poder tomar a melhor decisão na hora de contratar. Então nós temos uma série de soluções para ajudar você no processo de recrutamento e seleção. Há pouco tempo a gente adquiriu ferramentas de assessment, como o DISC, o Webveca e uma plataforma de entrevistas virtuais para você conhecer mais o candidato antes do processo presencial. E agora, recentemente, nós criamos o Golden Match, uma inteligência artificial que gerencia e conduz todo o processo seletivo e que vai além. Avalia o candidato por diversos aspectos. É total People Analytics aqui, foi um presente o que o Galo nos falou, avaliando diversos aspectos do candidato, como características, valores, soft skills, perfil comportamental, grau de interesse, conhecimento teórico, prático, enfim. São mais de 12 avaliações diferentes que é possível ser feita, para você então criar pontuação em cada uma delas e criar a pontuação final, que a gente chama de score. A partir daí, isso é apresentado para você numa lista que a gente brinca que vale ouro, né? Por isso que se chama Golden Match, o encaixe perfeito, né? Porque um candidato bem alinhado vale mais do que um talento. Então, enquanto que no processo tradicional as empresas estão avaliando o candidato por um único aspecto, não é? O currículo, no Golden Match
Nós estamos avaliando o candidato por diversos aspectos. O currículo é apenas um dos aspectos. Então, se você quiser contratar bem, avaliando centenas de candidatos, deixando que a IA faça isso por você, para que você invista a sua energia e tempo apenas nos finalistas, procure-nos para contratar o Golden Match. Está aí o QR Code na tela e o endereço é curriculum.com.br/Golden Match. Mas agora eu vou voltar com o Galo. Galo, mas que surpresa essa sua trajetória para mim. Muito louca. E que presente. Se eu pensar friamente, Marcelo, nada foi linear e quase nada foi planejado. Era mestrado, voltar para casa, não voltei. Doutorado. Mestrado, doutorado, não quero mais ser doutor. Venho emprego, quero emprego. E vai ser professor, mas não voltar para a fábrica. Mas como vai ser professor sem voltar para a fábrica? Vai ser consultor e professor, mas nunca quis ser professor. Mas... essa cabeça de exatas, ela ajuda em muitas coisas, né? É muita, porque muita tomada de decisão foi no feeling, com certeza, e alguma delas foi. Obrigado, Ernesto. Qual é o meu risco? E teve risco. Eu podia até começar como professor, Marcelo, e dar muito errado. Muito errado. E não estar contando essa história para vocês. É um professor extremamente frustrado. Mas fiz aula de teatro? Não. Você hoje dá aulas de? A sua cátedra? 12 disciplinas. E é isso que eu ia perguntar, porque deve ser mais de uma, né? 12. Quais Começou são? Com métodos quantitativos, passou para econometria, passou em modelagem para o Excel, séries temporais, análise multivariada. Só doideiras. Que eu me divirto. Gostoso. E tenho todas as outras que apareceram depois, que foram incorporando cultura organizacional, Uau! Comunicação para empresários, execução, mindset data-driven, pensamento estratégico, comportamento organizacional para IA nos tempos atuais. Então eu acabei engatando umas cadeiras assim super complicadas. Leciono em escolas que são escolas tipo a FIAP para TI, e sou o único que não é TI no grupinho, mas tenho uma bagagem que muitos deles não têm, porque nasceram desenvolvedores, nasceram programadores, nasceram da arquitetura de software, nasceram da cibersegurança. Mas o que fazem eles? São muito bons. Eu nunca vou ter expertise deles, mas quando vamos um terreno neutral, eu me destaco. Você é mais matemático, né? Estatístico. Exatamente. E isso é uma coisa que eu descobri em algumas escolas. A maior parte das pessoas de TI são ruins em estatística. Isso para mim não casava, mas já comprovei. Porque são expertícias diferentes. Mas numa época, verdade. Na época pensei que fosse todo farinha do mesmo saco. Eu já passei pelo... erro meu. Eu já errei igual você. Crasso erro meu. Então, e eu faço dinâmica. Não, eu vou te falar, eu já tive muitos programadores. E vou te falar, muitos deles são muito ruins em lógica. Na hora de programar, criam códigos que dá até vergonha. Que você fala assim, não é possível que você pensou desse jeito. Olha aqui, como é muito mais fácil fazer assim. Não tinha pensado nisso. Incrível. Isso eu descobri. Estou descobrindo os MBAs. Quando eu leciono e pego públicos desenvolvedores, programadores, engenheiros de software. Formações espetaculares. Mas quando vai para a estatística, é uma zona cinzenta. Que para mim não deveria ser. Mas interessante, né? Porque é uma área que nunca mergulhei muito TI. Então, para mim era TI. Deve manjar de cálculo, estatística e programação. Falso. Não. TI. E eu falei aqui de algo que você não está falando. Eu misturei ainda aqui. Que eu estou falando de lógica. Que quem é matemático está mais próximo. Totalmente. De lógico, né? Pela formação está. Mas não necessariamente, né? Porque se não trabalha com isso, não. Agora, o Galo, você está muito próximo da lógica? Não. Mas eu sei que é uma competência que é preciso. Então, eu desenvolvo. Não, mas eu diria que você deve estar próximo, porque todo matemático está muito mais próximo da lógica do que um programador. Enquanto o programador deveria estar próximo da lógica. E aí que está, né? Pelas cadeiras que eu leciono, muita gente acha que eu sou estatístico. Mas o meu mestrado é em estatística. Eu não sou estatístico.
Pela engenharia, muitos acham que eu sou muito bom em cálculo. Eu sou bom, mas não é pela engenharia, porque eu gosto de cálculo. Muitos acham que para problemas lógicos eu sou craque. Eu nunca tive aula de lógica, mas adoro as questões dos cursinhos, adoro brincar em sudoku. Então, eu sei o que desenvolve minha lógica e vou atrás. Antes de dormir, é quase mandatório. Eu rezo 5 minutos e brinco de sudoku mais 15. É mesmo? É regra. 5 dias por semana. Uau. E me desafio. Por quê? Eu preciso, e não estou competindo para nenhum ranking. Sim, eu preciso você. diminuir meu tempo. Que já foi 20, já foi 15, hoje está o quadrado completo, né? Os 9 quadrados, hoje está em 9 minutos. Uau! Estou abaixando o tempo. Mas é uma coisa minha. É quando sai no e-mail, não tenho que postar isso. Não é postar. Sim, sim. É o galo com galo. Galo precisa correr atrás desse gap. Como o galo precisa correr atrás agora também da IA. Porque eu sei o que aprendi, mas não estudei. Tá e aí a minha galo... pergunta agora, como é que está a IA entrando no mundo? O que você está enxergando, Galo? Ela vai tomar conta de tudo. Todos deveremos ter em algum momento expertises e competências em IA. Mas tem um pequeno detalhe. Quanto mais IA no mercado, maior o tomador de decisões precisará ter pensamento analítico. E as pessoas não estão parando para pensar isso. O ChatGPT faz tudo. Bota a estratégia para dentro. Cadê meu pensamento analítico que me separa o homem da máquina? Você quer dizer pensamento analítico ou você está querendo dizer olhar com criticidade a resposta? Pensamento analítico também. Não. Olhar com criticidade, sim. O ChatGPT te diz, compra, vende uma ação, investe nisso, vá para cá. É um pensamento crítico. Foi melhor. Mas eu preciso entender se eu fiz a pergunta errada. Porque a metade do problema na IA generativa é a pergunta errada que você faz. Aí sim, tem que ter um pensamento analítico para entender que pergunta estou fazendo. Eu quero a estratégia da empresa ou a estratégia para a sobrevivência porque estou em vermelho. Mudou pronto. Sim. Eu preciso garantir minha empresa que esteja viva daqui a 2 anos. Estou com 5 players e eu apenas tenho 11% do market share. Mas já tive o 20%. Ops, mudou meu prompt. Já não é pensamento, já não é planejamento estratégico. Mudou o prompt total. Então, assim, por isso que estamos escutando, a vezes até como brincadeira, né? Estou contratando engenheiro de prompt. Aquela pessoa que faz a pergunta certa para IA generativa. Isso vai ser uma profissão, Marcelo. A pessoa que faz as perguntas certas. Quase um terapeuta, um psicólogo. Concordo. Não, a gente fala muito, eu falei muito já aqui, que esse engenheiro de prompt, né, é uma das profissões. No entanto, a gente pode hoje pedir para a IA criar o prompt. Você já fez isso? Sim. E a IA está tão esperta que ela fica te perguntando, você quer desse jeito ou daquele? Você quer mais para cá ou mais para lá? Ela vai te ajudando, né, até que ela cria um prompt. Aí você fala assim, muito bem, agora execute esse prompt. Aí você manda o prompt para ela e ela vai pensar em cima do prompt. O próximo passo, para quem gosta... Então, é isso. Então, só para finalizar, eu acho que o prompt tem data limite aí. Hoje ainda é importante, mas acho que daqui a pouco não vai ser mais tanto. Aí, não sendo o prompt, qual é a próxima etapa? Eu acho que a próxima etapa, as pessoas entenderem que, por exemplo, o ChatGPT é uma das, mas não é a única. Então, hoje em dia, já estou encontrando públicos que não usam ChatGPT, usam Copilot. E tem um público que usa o Gemini. Então, eu acho que o próximo... Você vai ser meio Apple e Android, assim? Eu acho que o mundo caminha para isso. Qual é a IA generativa? Que você vai chamar de sua, né? De sua. Porque hoje já tem alguns parâmetros. Para quem faz cálculos como eu, o Copilot é melhor que o ChatGPT. Eu já coloquei dados, planilhas, e tenho a resposta certa, eu fazendo no Excel. E o ChatGPT erra na resposta. Muda o prompt 2, 3 vezes, ele não acerta. Só que ele entende que estou questionando tanto a resposta que ela passa a reavaliar a resposta dela. Então, ela não avalia porque acha que está errado. Avalia porque estou perguntando demais a mesma coisa.
Então, o ChatGPT não consegue ver se estou testando ela ou estou com dúvida dela. Então, ela questiona a resposta. Mas um Copilot não questiona. Já me traz a resposta. Então, já vejo que, para quem como eu trabalha com cálculo, um Copilot é mais eficiente. Está sendo mais eficiente. É que o Copilot tá ali com o Excel, né? É uma família. É uma família Microsoft. Então, assim, e aí o Gemini? O Google vai ficar quietinho, vendo como o mundo muda e ela não. Também está se aprimando o Gemini. Não, todos estão correndo. Todo. Né? Então, assim, qual é o próximo passo? Você dominar várias IAs generativas. No mínimo. E aí, cada um, Marcelo, para a sua área, expertise com IA. Vai chegar a um ponto que eu acredito, tá? Assim como é impossível pensar trabalhar sem um Note, vai ser impossível trabalhar sem uma IA conectada a você. Sim. Vai ser impossível, em algum momento. Mas a decisão final é humana. Isso não pode mudar. Então, aí você fala isso, e eu, a princípio, até concordaria, mas hoje nós temos um presidente, ou uma ministra, né? Que é uma IA. Nós já temos uma cadeira no conselho de uma empresa que é uma IA. E aí, a IA está tomando agora posições de liderança. E isso porque a gente começou faz 1 ano e pouco, né? Pouco. Imagina daqui 5 anos. Você acha que ainda vai sobrar espaço para o humano? Totalmente. Essa é a sua visão. Estes dias discuti com um grupo humano, com um grupo de pessoas, numa aula. Estávamos discutindo a dinâmica em sala de aula, que o desafio é lista as tuas tarefas e calcula quais 100% a IA faria. Quantas delas a IA te ajudaria e em quantas ela não interfere. Que legal esse exercício. Assim, em média, 30% a 35% das tarefas são automatizáveis, já. Em média, ou mais, às vezes. E aí sobra tempo. Mas, claro, vamos combinar, gente. Vai sobrar tempo. Também vão sobrar pessoas. Então, vem algumas alterações. Mas eu não imagino, Marcelo, porque acho que o próprio planeta vai se autorregular. E numa das dinâmicas acabou surgindo um impasse. Já automatizo. Então, tenho 10. Só preciso 5 pessoas. 5 vão para a rua. Não se recolocam mais. Mas estão vivas. Sim. Tem gastos. Precisam comer, morar. Independente de precisarem comer e sustentar as famílias, independente, que é relevante, mas independente disso, elas também precisam consumir. Mas estão desempregadas. Sim. Como consumiriam? Sim. Então, de que serve eu automatizar minha planta inteira e encher de robôs se não terei pessoas para consumir meus produtos? Então, aí começou uma discussão que não tem fim. Qual vai ser o break-even, Marcelo? Ainda não chegamos lá. Estamos especulando. Eu acho que essa está virando a grande questão, né? Está virando. Eu não posso automatizar tudo, porque o dia que automatizar tudo, tenho muitas pessoas na rua. E o dia que não tiver consumo, porque não tem renda, eu como empresa desapareço. Porque muitas coisas, se não todas, se resume a consumo. E aí, como é que fica? Então é uma equação que ainda não enfrentamos, estamos especulando. Ninguém quer passar por uma demissão, porque já passei 2 vezes, não recomendo para ninguém. É estressante e muita coisa aflora e muito questionamento não te deixa nem um pouquinho equilibrado. Mas, e aí? Qual é o break-even disso? Não sei, não tem resposta. Mas acho que o mercado ainda vai se autorregular, porque não adianta pensar um mundo sem humanos trabalhando para ter renda, para consumir. Se todo mundo está desempregado, quem consome? Ninguém. Não faz sentido as empresas. Então, eu acho que o próprio mercado vai cometer erros, vários, mas vai encontrar um ponto de regulação. Então, meu comentário para qualquer pessoa que estiver no mercado, que pretenda estar no mercado nos próximos 20 anos, se qualifique.
se prepare para tudo. Quanto mais qualificado você esteja, mais difícil você ser substituído. E embora todos saibamos que todos somos substituíveis, Marcelo, é importante. Quanto mais skills você tenha, mais competências você tenha, mais útil você seja ao sistema, menos diminui muito a tua probabilidade de substituição. Então, minha recomendação é isso, assim. Pessoal, estuda, aprenda, se qualifique. Se qualificou, agora se requalifique. Que eu chamo de upskilling, reskilling e o que sou hoje, cross-skilling. Faça os três caminhos. Veja tuas competências top. Defenda elas. Veja tuas competências gaps. Trabalhe elas. São do lado sombra. Ou você esconde a sombra, ou você elimina a sombra. Trabalhe. E se prepare para trabalhar em times multidisciplinares. Aí entra o cross-skilling. Se prepara, se capacita em coisas que hoje não dá importância, mas uma hora poderão salvar a tua empregabilidade. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você consegue lembrar algumas das profissões que esse pessoal listou aí, que a IA vai fazer 100%, você vai fazer com a ajuda da IA, e a IA nunca vai entrar? Você lembra de algumas? Claro! Aí estava foi semana passada. São conhecidas. Analista de marketing, inteligência de mercado, psicologia. Tem aulas psicólogos que atendem em consultório e que, por enquanto, estão bem, porque todo mundo faz terapia. Então, o psicólogo está ótimo. Todo mundo está enlouquecido com as coisas, que todo mundo está no psicólogo, Marcelo. Então, assim, profissões nenhuma mirabolante. Não, mas essas vão ser substituídas, vai ter ajuda ou nunca vai usar? Não, vai ter ajuda. Das que vão ser substituídas, Marcelo, algumas já estão. Que a regra é simples. Vê o caixa de banco. Vê o atendente shopping center. Vê os caixas dos supermercados. Cada vez mais vemos robô. Mas depende muito da honestidade da pessoa. Sim. Mas também tem o controle. Tem uma câmera em cima da pessoa. Sim, não, mas esses dias eu fui no Burger King e não tinha nenhum atendente para pegar o seu pedido. Eles tinham 8 totens e você se virava no totem. Só tinha a pessoa que estava entregando. Então ela pegava ali, falava João, Marcelo, entregava a bandeja. Então veja, o que antes você tinha vários atendentes para acolher o pedido do cliente, hoje não tem mais ninguém, acabou, não tinha caixa lá. Mas tinha 8 totens, que é uma TV gigante. E qual é essa regra, Marcelo? Qual é essa regra que para mim é super simples? Mas aí nem é IA, né? Aí é só automatização. Mas aí é história. Se alguém pergunta para mim hoje, a minha resposta é a mesma. Que profissões serão substituídas? Eu devolvo a pergunta de forma seguinte. O que você faz? Qual é o grau de previsibilidade disso? Quanto mais previsível, mais o robô já te jogou para fora. Boa conclusão. Por isso que o estrategista vai ter emprego. Mas o CEO vai ter emprego. Mas você concorda que hoje a IA está criando estratégia que te deixa de queixo caído? Com certeza. Com certeza. Mas ela faz. Mas alguém implementa. Sim, sim. Ou seja, é uma profissão que vai precisar da ajuda da IA, não ser substituída. Mas ele vai virar um baita de um consultor. Você sabe que eu vi uma profissão esses dias que eu falo, essa não vai ser substituída nunca pela IA, pelo menos não tão cedo. Sabe qual é? Não. Fotógrafo. Ele estava lá num evento, clique, corria para cá, clique. Falou, não tem IA que vai sair fotografando, pelo menos não enxergo tão cedo isso acontecendo, né? Porque ele tem a visão, né? Ele tem lá toda a mecânica do corpo, né? O ângulo, o feeling. Maravilha, maravilha. Bom, Galo. É interessante, fotógrafo é interessante. Porque o ângulo, o que ele pega, a tomada, a chamada, só se tiver 50 drones tomando fotos em tempo real. Para depois alguém escolher, né? Mas por enquanto o fotógrafo tem a visão, né? Toma os noivos, afasta os noivos. É o pai da noiva. É um emprego ainda que é preciso. Ninguém confia num robô para fotografias. Eu quero um fotógrafo de qualidade. Exato.
né, para pegar o lance ali da troca da aliança, um beijo. E os custos já diminuíram. Ninguém revela nada. Não, e outra, você tem hoje uma qualidade impressionante com máquinas que são acessíveis, né? O custo, o celular mesmo é maravilhoso, né? Maravilhoso. Galo, eu teria mais um monte de perguntas, mas eu sei que você está corrido no tempo. Estou aqui para aula. Então eu quero primeiro agradecer, mas antes eu vou te pedir aqui, vou explorar um pouco o Galo. Dizem que se conselho fosse bom, ninguém daria. Eu falo que é mentira, né? E vou pedir para o Galo olhar para aquela câmera, claro, e dar um conselho para os profissionais hoje que estão precisando se recolocar. O que você diria para eles? Gente, eu sei que recolocação é difícil, é tenso, já passei por isso. Já tive o síndrome do impostor, de achar que não é tão bom e que tive sorte no primeiro emprego. Já questionei. Então, o ponto de partida, pessoal, bota fé em você. Se capacita. Mas assim, não pare de se capacitar. Não confie no seu feeling que funcionou sempre. Não confia apenas nele. Pensa, o que te tirou do último emprego? O que teria feito você diferente para não sair do último emprego? Olha as vagas. Isso é importante, tá? Quem gosta de LinkedIn como eu, olha as vagas. Olha as competências. Toda vaga no LinkedIn vem com 10, em média, 10 competências e aparece um pequeno script. Você tem 4, 5, 6 ou 8 das 10 competências. Comece a olhar as competências que, segundo o LinkedIn, você não tem. E comece a olhar as que você tem. E, gente, começa a correr atrás delas. É isso. Tá? Estamos num mundo onde eu acredito, quem se prepara, quem estuda, quem corre atrás, quem se capacita o tempo inteiro, quem aprende coisas novas, vai ter umas chances enormes. Não apenas de se recolocar, de escolher o emprego para o qual ela foi contratada, ou talvez apareça algum emprego. Lembre, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2030, 90 milhões de empregos serão eliminados. Mas todo mundo gosta da notícia ruim. Até 2030, 90 milhões a menos. Ok. Basta olhar a segunda linha do que o Fórum Econômico Mundial fala. Mas ninguém te comenta. 90 milhões a menos. 140 milhões serão criados. 140 milhões de empregos de profissões que hoje não existem. Olha a oportunidade. Não olhe o medo dos 90 menos. Olha a oportunidade. 140 milhões de empregos serão criados, gente, no mundo até 2030. Profissões que não foram inventadas ainda. E aquela pergunta: que profissão não foi inventada? Que talvez você pode ser um dos primeiros a ocupá-la. É isso. Não vou aplicar para contador, talvez para contador, não vou aplicar para engenharia, não vou aplicar para engenheiro de perfuração de poço petroquímico. Talvez. Mas talvez tenha alguma nova profissão que está esperando você. Que você vai ser o desbravador ou desbravadora. Tá? Pensem sempre nas possibilidades. Vai ter muito desemprego? Vai. Mas vai ter muito emprego também. Mas não qualquer emprego, não da forma que nós conhecemos. Vai ser mudanças. Então, começa a ver tua área, o que você faz. Quanto tem mudado nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos? Quanto que já mudou? Que outras mudanças poderão vir na sequência? Hoje, Marcelo, eu vejo muito isso. Preparação. Preparação. Ao máximo. Se você tem uma ótima indicação, o mundo continua se movimentando com o QI, né, gente? Quem indica? Então, assim, mas aí vai, sem brincadeiras. Já que a indicação ainda resolve muita coisa, fique perto das pessoas que indicam. Isso. Tenha os amigos certos. As pessoas relevantes. Não sabe quem são? Vá para o LinkedIn. Vá para uma rede. Se não quer LinkedIn porque é chata, que até pode ser, vá para o Instagram, vá para o TikTok. Não sou a melhor pessoa para te dar conselhos, mas até um tempo atrás, gente, eu tinha LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu abri mão de 2 delas, porque não era ninguém. Não me representavam, gastava tempo e não me acrescentava. Eu escolhi e foquei minha energia numa única, pessoal. Aquela que me representa. Não dá para fazer selfies,
não dá para falar como você nasceu lindo ou linda, não dá para falar como Deus te privilegiou no físico. Não, não dá. LinkedIn é para falar de outras coisas. Mas se sabe se comunicar com seu público, o recrutador que está te buscando vai te encontrar. Então pensa comigo. A pessoa que vai buscar tua profissão vai te encontrar no Instagram, no TikTok. Se sim, invista nelas. Se não, invista naquela onde você pode ser alguém e pode ter relevância. Gente, o peruano aqui é relevante no LinkedIn. 55 mil pessoas me seguem e acham que eu devo valer a pena de alguma forma. E eu não vendo nada, não vendo cursos. Mas faço alguma coisa que, na opinião de muitas pessoas, é um diferencial. Criar pontes, gerar networking. Ah, mas é um tempo que eu gasto com isso. Sim, e me torno conhecido de pessoas. E entre conhecido e conhecido, aparece uma aula, aparece um projeto. É isso. Ok? Então entendam, aí minha fala final de encerramento, uma coisa importante no nosso mercado de networking. Uma pessoa uma vez me disse, networking, pessoal, é um caminho de duas vias. Você tem que evitar ser interesseiro e se tornar interessante. Pedir favores, todos pedimos. Vamos combinar. Eu nunca falei contigo, nunca te dei nem um bom dia e vou te pedir um favor. Você faria um favor para mim? Provavelmente não. Mas se conversamos, trocamos figuras, você me deu algum conselho, me deu alguma recomendação, você fica com uma dívida. Quando eu te pedir alguma coisa, você fica mais propenso a me ajudar. Gente, isso é networking. Ok? Evitem sair pedindo favores. As pessoas não gostam disso. Evita sair pedindo favores. Me indica, me recomenda, me recoloca, me dá uma força. Gente, pedir é fácil. Eu recebo o tempo inteiro, Marcelo, pessoas, Galo, curte meu post, me dá um like. E some. Que acham que eu faço de verdade, pessoal? Deleto. De boa, deleto. A pessoa nem falou bom dia. Fazia, ai Galo, tudo bem? Tenho uma rede boa. Me dá uma força aí, dá um like. Vou perder 10 minutos lendo uma coisa de alguém interesseira. Para que faria isso? Mas se alguém me fala, Galo, tem um artigo de data driven que pode te interessar. Tá aí de graça. Falei, putz, esse artigo é bom? Falei, cara, que material bom. Quem é essa pessoa que me está dando conselhos sem eu pedir? Quem é a pessoa? Fica na minha retina. E mas essa pessoa pediu um favor para mim depois. Eu sei quem é a pessoa. Indico. Pessoal, networking é isso. Via de mão dupla. Você dá para receber. Ou você recebe para dar. Mas não esqueçam que a mão é dupla. Quanto mais essa mão dupla funcione para vocês, mais importante e relevante você se torna no mercado. E isso, pessoal, faz toda a diferença. Lembra, ninguém gosta de interesseiros que pedem favor e some. Ninguém gosta. Mas gostam de quem faz conexão de verdade. E não estou falando para que você tenha seu grupo e fale, bom dia, meus lindos, boa tarde, dormiram bem. Não, porque também ninguém tem paciência para isso. Mas faça trocas justas. Dá para receber. É assim que o mundo funciona. E lembre, é tua carreira em jogo. O que você fará para se manter relevante no teu mercado? É a pergunta que cada um de nós tem que responder. Ok? Gente, é isso. Que dó. Queria segurar o Galo aqui. Não vai embora, Galo. Que delícia de entrevista, Galo. Eu não tenho palavras para agradecer sua presença. Obrigado a você. Agradecer esses maravilhosos conselhos, sua história de vida. Olha, vou ficar rasgando aqui seda pro Galo a noite inteira. Muito, muito obrigado. Obrigado, querido, pelo convite. Obrigado, Imagina. Marcelo. Obrigado. Pessoal, terminamos aqui mais um Currículum Cast. Obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seus comentários, isso nos ajuda muito. E eu quero só deixar aqui um último lembrete. Eu tenho feito análises de currículos grátis. Então, se você deseja que seu currículo seja analisado, tem um link aqui embaixo na descrição, clica lá e peça que eu vou avaliar, de repente você ganha uma análise de currículo grátis. É isso. Tchau, pessoal, até o próximo.